Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vou trazer para vocês hoje uma dica rápida sobre a evolução da administração pública brasileira. Quando você lembrar de administração pública brasileira, você precisa entender que nós passamos por três modelos, ou seja, a administração pública evoluiu dentro de três modelos. Nós temos o modelo patrimonialista, que foi o primeiro modelo, depois passamos para o modelo de administração pública burocrática, e hoje nós estamos passando pelas reformas gerenciais, ou modelo de administração pública gerencial. Quando eu falo de administração pública patrimonialista, você vai lembrar que é aquela que veio lá de meados do século XIX até o início do século XX, mais precisamente até 1930. Então veja, de meados do século XIX até 1930 nós temos o modelo de administração pública patrimonialista. Esse modelo, gente, ele se caracteriza pelo fato de que o gestor ele não diferencia o que é público do que é privado. Então não há diferença entre a coisa pública, a res pública, e a coisa privada, a res principis. Isso quer dizer que o gestor utiliza a máquina pública para o benefício dele e de poucas pessoas que estão ao seu redor. Então o que acontece muito nesse modelo é o quê? Corrupção, nepotismo, coronelismo, filhotismo e outros ismos que são disfunções da administração pública. Ou seja, o uso da máquina pública, em vez de ser voltado para o cidadão, para a sociedade, ela é voltada, na verdade, para o interesse de poucos. Mais ou menos a partir de 1930, com a entrada de Getúlio Vargas no poder, nós temos as primeiras transformações rumo à administração pública burocrática. O nome dessa administração, a administração pública burocrática, vem pelo fato de que ela é muito influenciada pela teoria burocrática weberiana. A teoria burocrática weberiana, ela tem como princípios fortes o que? A meritocracia, a profissionalização, a formalização, a padronização e por aí vai. O principal marco da administração pública burocrática brasileira é a criação do DASP, em 1938, que pode ser considerado, dependendo do autor, 36 ou 38. Mas foi criado, o DASP, com o nome de DASP, foi criado em 38. Tudo bem? O DASP foi o principal órgão responsável pelas reformas burocráticas no Brasil. Tudo bem? Nesse modelo de administração pública burocrática, você tem o quê? Você tem uma tentativa de profissionalizar a administração pública, de tornar a administração pública mais eficiente a partir da padronização, da criação de métodos, da profissionalização da administração pública. Já em 1967, nós temos o Decreto-Lei 200/67. Então, esse Decreto-Lei 200/67 é que é o marco inicial, é considerado principalmente em concurso, o marco inicial da administração gerencial no Brasil. Esse Decreto-Lei 200/67, ele é muito importante por quê? Porque ele divide a administração pública em duas, a administração direta e a administração indireta. Ou seja, é um esforço para descentralizar as ações públicas. Então, como a descentralização é uma característica forte no sentido de tornar a administração pública mais ágil, é uma característica presente na administração gerencial, então a gente considera esse Decreto-Lei 200/67 o marco inicial da reforma gerencial no Brasil, tudo bem? Mas veja, se o Decreto-Lei 200/67 é considerado o marco inicial, eu posso dizer que o marco principal, o mais importante da administração gerencial no Brasil é a criação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, o famoso PEDRAE. O PEDRAE, que já foi aqui no governo do Fernando Henrique Cardoso, foi encabeçado pelo ministro Bresser Pereira. Então esse planozinho ele foi muito importante, ele é muito cobrado em prova, ok? Então veja como é fácil, ó. Falei de patrimonialismo, não há diferença entre a coisa pública e a coisa privada. Logo há muita corrupção, clientelismo, coronelismo, filhotismo, ou seja, o uso da máquina pública favorecendo apenas alguns poucos interessados, ok? Bom, depois nós temos a administração burocrática, que é uma tentativa de fazer com que a administração pública seja mais eficiente, principalmente influenciada, pelos princípios da teoria burocrática weberiana. Lembrando que o principal marco da administração pública brasileira, a administração pública burocrática brasileira, é as reformas propostas pelo DASP. Tá bom? Ok.
Bom, já a partir de 1967, com o Decreto-Lei 200/67, nós temos a primeira, considerada, vamos dizer assim, o marco inicial, né, da administração gerencial no Brasil. Tudo bem? É claro que havia esforços antes, é claro que já havia tentativas para tornar a administração pública mais ágil, né, mais eficiente. Já havia alguns princípios gerenciais sendo aplicados antes de 67, mas a gente considera o Decreto-Lei 200/67 o marco inicial. Tudo bem? Lembrando que, lá na frente, com o PDRA, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, nós temos um novo impulso na reforma gerencial e a gente considera o principal marco dessa reforma gerencial. Tudo bem? Deu para pegar algumas coisas? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.